Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar da palavra do Senhor Jesus com você e particularmente com aqueles que creem no Senhor, que professam a mesma fé que eu, que são ou se intitulam cristãos. E eu quero falar acerca de algo que fala da nossa vida espiritual, que fala da nossa salvação. Meus irmãos, nós sabemos que para eu alcançar a salvação da minha alma, para eu alcançar as bênçãos de Deus, para eu estar em Deus, isto é, em Cristo, eu preciso olhar para Ele, olhar para Deus, ter a direção da minha vida para Deus, para o Senhor. E isto é bíblico. Nós devemos olhar para Deus, olhar para Cristo. Isto é, olhar para Cristo significa ter a nossa atenção voltada 100% para Ele. É priorizar o Senhor Jesus nas nossas vidas, em todas as coisas. Isto é olhar para Cristo. Mas às vezes nós nos perguntamos, é real esta afirmação? É verdadeira? Procede esta afirmação? É bíblica esta afirmação? E se for, como nós fazemos? Como nós podemos olhar para Cristo? Não é simplesmente olhar para o alto, lógico que não. Então, como nós podemos olhar para Deus? A palavra nos fala acerca de olhar para o alto, mas é uma figura de linguagem que a palavra usa. Significa olhar para Deus, significa olhar para Cristo. Meus irmãos, nós devemos olhar para Cristo, isto é, priorizar o Senhor Jesus nas nossas vidas. Em Salmos 34, 5, o Senhor diz, a palavra nos diz, olhai para Ele, para Deus, e sede iluminados. Olhai para Deus e sede iluminados. Em Isaías 45, 22, a palavra do Senhor diz, o próprio Senhor Deus falando, olhai para mim e sereis salvos. Vós todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sereis salvos. Nós precisamos olhar para Deus, olhar para Cristo, para alcançarmos a nossa salvação, para sermos iluminados, para termos paz nesta vida, alegria do Espírito, para alcançarmos as bênçãos, não só terrenas, mas acima de tudo, as bênçãos espirituais. Hebreus 12, 2, a palavra nos diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. Devemos olhar para Jesus Cristo, a pessoa de Deus Filho, autor e consumador da nossa fé. Precisamos olhar para Jesus, ter as nossas vidas direcionadas a Ele, olharmos priorizando a nossa salvação, o nosso Rei, o nosso Senhor. Existem vários outros textos, eu só citarei apenas 3, que já são mais do que claros, que fazem esta afirmação de forma peremptória, concreta, e não nos resta nenhuma dúvida acerca disso. É mais do que suficiente. Aqueles que quiserem podem buscar na palavra e acharão várias outras afirmações desse tipo. Então nós sabemos que nós devemos olhar para Deus. Meus irmãos, a pergunta que não quer calar, é como nós olhamos para Deus. Como nós realmente olhamos para Cristo. Isto é, olhar para Deus é através da pessoa de Cristo, Deus Filho. Ele que morreu por nós. Amados, já presenciei em muitos casos, eu acredito que vocês também, pessoas que em situações onde encontram pessoas passando necessidade, outros com dificuldades das mais variadas possíveis, elas simplesmente ignoram tudo. São pessoas que se intitulam cristãos, mas elas ignoram tudo isso e dizem, eu não vou me preocupar com nada disso. A Bíblia me diz que eu tenho que olhar para Deus. Eu vou olhar para Deus, eu vou olhar para o alto, eu vou olhar para Cristo
E não vou deixar nada disso aqui me perturbar, nada disso tirar minha paz, a minha alegria. Eu vou olhar para Deus. Tá certo, tem que olhar para Deus, sim. Mas o que é olhar para Deus? O que é olhar para Cristo? A bênção de Deus está na pessoa de Cristo, Deus Filho. Foi Ele que morreu por nós. E Cristo se revela pela palavra. Olhar para Cristo é obedecer e viver a sua palavra. E o que me diz a palavra acerca de olhar para Jesus? O que é olhar para Deus? Como posso eu ignorar um irmão e não ignorar Deus? Como posso eu dizer que amo a Deus se eu odeio, se eu tenho contenda com o irmão, com aquele que eu convivo dia após dia? É impossível, biblicamente falando. Em Isaías 66:2, nos diz o seguinte: o Senhor falando, não fez a minha mão todas essas coisas, e assim vieram a existir, diz o Senhor. É para este que olharei. Para quem? Aí a palavra continua, 2 pontos, e aí intitula, para quem nós devemos olhar. É para este que olharei, para o humilde e contrito de espírito. É para este que olharei, Deus dando a ordem, para este que olharei. Eu sou o Criador, eu fiz todas as coisas, eu sou Deus e não há outro além de mim. E é para este que deve olhar, para o humilde e contrito de coração, para o humilde e contrito de espírito. É para este que nós devemos olhar. A nossa atenção tem que estar voltada não só para Deus, no sentido espiritual. Temos sim uma vida espiritual além da física, temos comunhão com Deus, mas se nós não tivermos a atenção voltada para os nossos irmãos, se não tivermos comunhão para os nossos irmãos, se não amarmos os nossos irmãos, nós não temos comunhão com Deus, porque nós não amamos a Deus. Somos mentirosos, diz a palavra. Nós devemos olhar para aquele que necessita. Agora, o texto principal, que eu vou compartilhar com os irmãos de uma forma mais breve possível, para não alongar, está em Mateus 25, a partir do versículo 34. Aqui o Senhor ele fala de uma forma muito clara, e fala acerca da vida eterna e o castigo eterno, isto é, do céu e do inferno. Aqui o Senhor está falando acerca de 2 povos distintos. Um se chama fiel e outro se chama infiel. O fiel, ele começa falando acerca do fiel. No versículo 34, o Senhor diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, aos fiéis: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Por quê? Aí ele diz o porquê. Por que o reino? Por que esta dádiva ao fiel? O que fez o fiel alcançar a salvação, alcançar o reino eterno? Ele diz o porquê, no versículo 35 em diante. Pois eu tive fome e me desses de comer, tive sede e me desses de beber. Eu era estrangeiro e me acolheste, estava nu e me vestistes, estive enfermo e cuidastes de mim, eu estive preso e me visitastes. Então perguntarão os justos, os fiéis: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro te acolhemos, ou nu e te vestimos? E quando nós te vimos enfermos ou presos e te fomos visitar? Quando? Quando se deram todas essas coisas? Quando nós fizemos tudo isso? Então o Senhor responderá, o Rei da Glória, o Senhor Jesus: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos. O Senhor Jesus, o Verbo de Deus, ele encarnou, ele se fez um nosso irmão, para morrer por nós, para que se fazendo, não é em essência, ele é Deus, nós somos homens, ele é Criador, nós somos criaturas, mas ele se fez um nosso irmão, para que a partir dele, por meio dele, pudéssemos ser filhos adotivos de Deus Pai.
Então ele fala: quando fizestes isto a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E aí ele fala: então dirá também aos que estiverem à esquerda, aos infiéis ou injustos, aos não salvos: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome. Aí ele diz o porquê também. E ele diz exatamente o contrário da primeira afirmação. Pois eu tive fome e não me desses de comer, tive sede e não me desses de beber, fui estrangeiro e não me acolhestes, estive nu e não me vestistes, enfermo e preso e não me visitastes. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e nós não te servimos? Quando se deu isso? Então o Senhor responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que deixastes de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então ele faz a distinção clara entre justo e injusto, entre fiel e infiel, entre aquele que irá para o céu e aquele que irá para o inferno. É aquele que olhou para Cristo e aquele que não olhou para Cristo. É aquele que teve a sua vida diante de Deus e aquele que não teve. Mas ele está falando com um povo que conhecia. Ele não estava falando com ímpio. Aqui que está o X da questão. A palavra aqui não é acerca da igreja e do ímpio. Não, não. Aqui Deus está falando com a igreja fiel e com uma igreja, mas infiel. Porque esta segunda que irá para o castigo eterno, junto com o diabo, seus anjos, junto com os ímpios, com aqueles que negarão a palavra, são exatamente aqueles que conheciam, aqueles que estavam ali presentes. Tanto que eles falam: meu Senhor, que é, isto é, que tem Jesus como Senhor das suas vidas, pelo menos proferindo de boca, mas de coração, Deus estava longe. Cristo não habitava naquele coração, isto é, não viviam a palavra. Aqueles que não olhavam verdadeiramente para Cristo, e a palavra nos diz que nós teremos muitas surpresas no dia do arrebatamento, no dia que o Senhor dará o reino eterno junto com Cristo, reinaremos com Cristo, e aqueles que irão padecer no inferno, no sofrimento, no castigo eterno, que dirão: Senhor, em teu nome expulsei demônios, curei enfermos, fiz, aconteci, e o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Não vos conheço. Quem olha para Cristo, conhece a Cristo, e Cristo o conhece. Quem não olha para Cristo, não conhece a Cristo. Ouve falar, mas vê o contato visual, o cara a cara, o face a face. A intimidade não possui. E quando é que nós olhamos para Cristo? Basicamente, é o ensinamento básico do Evangelho. É quando nós olhamos para estes pequeninos que a palavra me aponta, que são os meus irmãos na fé, que são aqueles que o Senhor morreu na cruz do Calvário. Por quem Jesus morreu? Por toda a humanidade. A palavra também me diz que eu devo fazer o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Mas a todos. A todos. Em especial, aqueles que professam a mesma fé, mas a todos nós devemos prestar atenção, prestar os cuidados necessários, nós devemos guardar a estes. Eu quero guardar a Jesus, mas se eu não guardo o meu irmão, isto é, eu quero olhar para Jesus, mas se eu não olho para o meu irmão necessitado, um irmão que está passando dificuldade, o irmão que está passando por um problema, por uma luta, por uma necessidade, se eu fecho os olhos para esse irmão, eu fecho os olhos para Cristo. Se eu abro os olhos e guardo, e olho, e me viro para este irmão, para este necessitado, e me importo com ele, ajudo ele, porque nós somos uma família em Cristo. Se eu assim o faço, eu estou olhando para Cristo. Eu posso ajudar uma pessoa sem olhar para Cristo? Posso. Assim como também posso praticar atos de caridade sem amar.
mas aquele que ama pratica atos de caridade. Ou seja, eu posso ajudar um sem olhar para Cristo, mas se eu verdadeiramente olho para Jesus, o autor e consumador da minha fé, eu olho também para os da família da fé, eu olho para esses pequeninos, eu olho para o meu irmão, eu olho para o próximo. Para amar a Deus acima de todas as coisas, eu tenho que comprovar esse amor amando o próximo como a mim mesmo. Fica aqui a palavra do Senhor, né, para você que está ouvindo, né, que nós não podemos olhar para Deus, olhar para Cristo se nós não olhamos para o próximo. Precisamos olhar para o próximo. Precisamos amar ao próximo. Se nós olhamos para o próximo, se nós amamos o próximo, nós olhamos para Cristo. Nós amamos a Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.